Bom dia. Bom dia. Caixa da esquerda. Então, bom dia a todos. Antes Bom dia, de senhor. começar com mais alguns protocolos de aplicação, são os últimos, queria relembrar que de hoje a 8 dias, que é o último dia de aulas, uma vez que no dia 3 de junho é feriado, ok? Portanto, de hoje a 8 vamos ter o nosso segundo mini-teste. Ele ainda não está completo, ainda não tive a oportunidade para isso. A única coisa que eu posso dizer é que tem uma pergunta sobre subnetting com VLSM. Tem uma segunda pergunta com encaminhamento, com rotas estáticas. E depois tem mais 2 a 3 questões que vão visar assuntos da camada de transporte em UDP, TCP e eventualmente aplicações que tenham sido mencionadas nas aulas teóricas. Está bem? Portanto, relembro, de hoje a 8 temos o nosso segundo mini-teste. Então, hoje tenho como proposta analisarmos a arquitetura e o conjunto de protocolos que lidam de alguma forma com o correio eletrónico, okay? E o segundo protocolo que vamos estudar hoje é o protocolo HTTP, que suporta a web, que nós usamos diariamente. Sobre correio eletrónico, relembrar que a arquitetura do correio eletrónico, portanto, teve por base o serviço postal e, portanto, colhe tudo o que é virtudes do serviço postal e defeitos. Okay? É evidente que isto foi evoluindo ao longo dos anos, mas ainda continuamos a receber muito correio eletrónico indesejado nas nossas caixas de correio e, portanto, temos que ter isso em presente. A arquitetura do serviço de correio eletrónico teve por base o serviço postal e, portanto, sofre dos problemas do serviço postal que nós conhecemos tão bem. Então vamos lá identificar as entidades envolvidas no correio eletrónico. O MUA, o Mail User Agent, é o cliente de correio eletrónico que é usado para o envio de correio eletrónico através do protocolo SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol. Okay? E vai-se ligar por SMTP, vai-se ligar a uma entidade que é designada por Mail Transfer Agent, o MTA, okay? Que vai receber o correio eletrónico, vai olhar para o seu destinatário, para o e-mail de destinatário e vai procurar entregá-lo a outro servidor de correio eletrónico ou, se por acaso o destinatário da mensagem estiver registado neste MTA,
fica local. Okay? Portanto, a comunicação entre MTAs, ou seja, imaginem que isto é o Serviço Postal de Viseu, isto é o Serviço Postal de Lisboa, isto é o Serviço Postal do Porto, não é? Aquilo que fazem é olhar para o destinatário e se for para o Porto, mandam para aquele. O princípio é este. Entre MTAs é usado o protocolo, mais uma vez, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, entre MTAs. Depois, como é que nós recebemos o correio eletrónico? Para a consulta do correio eletrónico, os Mail User Agents, que são os clientes do correio eletrónico, utilizam o protocolo POP3 para aceder à sua caixa de correio eletrónico ou o protocolo IMAP4. São os mais comuns. Okay? São os mais comuns. Portanto, para a consulta do correio eletrónico que está nas nossas caixas de correio eletrónico, ou usamos o POP3 ou usamos o IMAP4. É evidente que um ou outro depende de como é que o nosso serviço de correio eletrónico, que temos contratualizado com um operador de comunicações, por exemplo, ou então aqui na escola, o vosso e-mail institucional, como é que eu posso aceder ou via POP3, ou via POP4, ou um ou outro, ou em simultâneo. Portanto, isto agora depende muito de como é que está configurado este MTA. Portanto, esta é a arquitetura entre entidades MTA e clientes MUA, Mail User Agent e Mail Transfer Agent. Estes são os protocolos principais para o serviço de correio eletrónico. É evidente que eu posso fazer o meu serviço de correio eletrónico próprio, ninguém me impede isso, né? Agora não posso pensar que vou buscar um cliente de correio eletrónico à web, à net, né? E ele funciona como o servidor de correio eletrónico. Isto é aquilo que é mais utilizado. Então, o protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é utilizado no envio de mensagens de correio eletrónico. Portanto, a aplicação cliente envia e-mail por SMTP para o agente de transferência de mensagens, o MTA, existente na rede local, ao nosso Relay MTA. O Relay MTA guarda na mailbox se o destinatário for local ou envia para o Relay MTA da rede de destino. Bom, políticas anti-relay para evitar o envio de mensagens cujo remetente não seja local, o envio por SMTP, isto é que é importante, não requer autenticação. E, portanto, isto é uma herança do serviço postal clássico. De facto, eu escrevo uma carta, ponho-a no envelope, ponho o destinatário, ponho um remetente que pode nem ser o meu e deixo a carta no marco de correio e fico sem saber se o destinatário da carta recebeu a carta, portanto, não sei nada disso. Portanto, reparem, isto foi pensado a pensar por analogia com o serviço postal e, portanto, acolheu naturalmente o que é vicissitudes deste serviço postal. Portanto, o SMTP não requer autenticação. Normalmente utiliza um protocolo de transporte fiável e, por isso, é o TCP, que é o único protocolo de transporte que nos garante fiabilidade, relembro isso, através do porto 25. Portanto, o serviço SMTP é instalado num servidor de correio eletrónico a atender pedidos SMTP, falo-á, escutando mensagens que cheguem através do porto 25 sobre conexões TCP. E tem em baixo os principais comandos de interação entre o cliente e o servidor. Mail from, 2 pontos, depois o remetente, depois o destinatário, o ICPT to, 2 pontos, portanto isto é sintaticamente muito exigente, tem que ser assim, e aqui o destinatário, seguindo o formato de um e-mail clássico, xpto@rci.com, por exemplo. Depois o comando data para especificar o corpo da mensagem e
quit para abandonar a ligação TCP com o servidor SMTP. E tem aqui um exemplo, isto é já de algum tempo, acho eu, é para aí de 2007, mas ainda mantém-se válido. Nós já conhecemos o Telnet das aulas práticas. O Telnet é um protocolo de aplicação que trabalha no porto 23 e que nos permite fazer o login remotamente, por exemplo, na consola de um switch ou na consola de um router. Por omissão, o Telnet funciona no porto 23, mas eu posso pedir que o estabelecimento da conexão TCP seja feita no porto 25, que é o porto associado ao SMTP. Okay? E, portanto, a resposta vem do outro lado, neste caso, sim senhora, olá, eu sou o servidor ubt.lan, isto foi feito num Ubuntu, e depois aquilo que o servidor espera é que o cliente vá enviando estas pequenas mensagens de texto, isto é texto, mail from, dois pontos, e depois remetente, e ele diz ok, o SMTP não valida este remetente, eu posso pôr mail from, dois pontos, Manel das Couves, @ localhost. E ele aceita. É como eu escrever uma carta, meter dentro do envelope, pôr o destinatário, não é? E lá coloco eu a minha carta com o remetente que eu invento e colocado no marco de correio. E a carta lá segue o seu destino. Depois, o comando recipT2, portanto aqui sim ele valida se este utilizador existe configurado naquele SMTP server, okay? E se existir, ele aceita, depois escrevo o comando data e escrevo o texto que eu quiser, com o tamanho que eu quiser, e este texto pode incluir este campo que será interpretado como assunto ou não, okay? Depois o engraçado disto é como é que eu delimito o fim do corpo da mensagem. É simples, é pôr um pontozinho, tal como está aqui indicado. And data with carriers return line feed, ponto carriers return line feed. Portanto, isto é uma linha de texto que só tem um ponto no primeiro caractere dessa linha. E, portanto, o servidor SMTP sabe que o corpo da mensagem está concluído e vai naturalmente colocá-lo em fila de espera com um determinado número que aqui não interessa. E depois abandona a sessão com o comando quit. Eu vou tentar, quando acabar de apresentar estes diapositivos, interagir em tempo real com o servidor SMTP que eu preparei aqui localmente. Para vermos como é que isto é tão simples o princípio de funcionamento disto. Portanto, quando eu digito aqui o comando quit, ele procede ao encerramento da conexão. Portanto, o Telnet, aquilo que me permite fazer é o estabelecimento de uma conexão TCP. Recordo-vos que o estabelecimento de uma conexão TCP envolve o protocolo Three-Way Handshaking. E sugiro, viamente, que estudem bem este protocolo de estabelecimento de uma conexão TCP, porque este assunto pode ser abordado no mini-teste da próxima semana. É uma sugestão com veemência. Está bem? Portanto, há um pedido de sincronização nesse sentido, há um pedido de confirmação, uma resposta de confirmação e simultaneamente um pedido de sincronização nesse sentido, e depois há o acknowledge neste sentido e está estabelecida a conexão TCP. E a partir daí, recordo-vos que tenho um canal, depois de estabelecer uma conexão TCP, tenho um canal bidirecional entre duas entidades comunicantes. Bidirecional quer dizer que as mensagens fluem em ambos os sentidos. O protocolo SMTP, que é o protocolo de aplicação, o que define basicamente é, nesse canal bidirecional
de comunicação entre duas entidades comunicantes, um é o cliente SMTP, o outro é o servidor SMTP. O que esse protocolo SMTP define são estes comandos, e é isto que ele define. Mail from, recipe to, data, depois é isto que ele define. Okay? Eu já daqui a pouco vou tentar em direto fazer-vos uma sessão destas. Eu digo tentar porque vou ter que ter uma máquina virtual e depois com a sessão Zoom e tal, e o meu portátil é capaz de aquecer bastante, enfim, vamos ver. Mas pronto, vamos continuar. Portanto, isto é o envio de e-mail por SMTP. Bom, sobre e-mails, certamente que nós recebemos e-mails, uma série de e-mails com anexos. E esses anexos normalmente vêm de acordo com o protocolo MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Isto surgiu porquê? Porque as primeiras versões do SMTP apenas suportavam codificação ASCII de 7 bits apenas. Levantada a 7 dava 126 caracteres distintos. E, portanto, quando países como Portugal tiveram necessidade de usar estes recursos, tudo o que era caracteres acentuados deixava de funcionar corretamente. Okay? Então, para contornar esta limitação do SMTP, foi introduzido o protocolo MIME, que basicamente permite tratar de codificação ASCII, que não apenas 7 bits. Ultimamente, aquilo que usamos todos sempre que nos apercebemos é a codificação UTF-8, que utiliza 16 bits para codificar cada um dos caracteres que eu digito no teclado, e depois para anexar PDFs, páginas HTML, imagens e outros conteúdos, utiliza-se este protocolo MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Ok, protocolos utilizados na consulta de correio eletrónico. Portanto, há pouco vimos o envio e agora vamos ver a consulta. Eu digo consulta porque não é recepção propriamente dita. Isto porquê? Porque o protocolo que usamos aqui, ou que eu vou usar convosco, é o POP3, em detrimento do IMAP4, por uma razão muito simples. O IMAP4 normalmente é o protocolo usado na consulta de correio eletrónico, da minha caixa de correio eletrónico, e normalmente disponibiliza-me uma interface web. Okay? E eu essa parte não vou abordar isto na segunda parte da aula, portanto, a parte do serviço HTTP. Portanto, não me vou meter com o IMAP4, mas vou tentar estabelecer uma sessão convosco, em direto, digamos assim, através do protocolo de consulta POP3, Post Office Protocol, na sua versão 3. Algumas características: permite deixar os e-mails no servidor, o que é normalmente pouco comum, não é? Mas posso deixar lá os e-mails. O protocolo de transporte mais usual é TCP, porque requer fiabilidade no porto 110. Claro que há as versões semelhantes a estas, mas com segurança. E, portanto, o porto será diferente, mas já esta parte da questão da segurança, isso é para redes de comunicação 2 e 3, e, portanto, não é aqui algo que me preocupe particularmente. E depois os principais comandos: user, pass, list, retrieve, delete e quit. Também queria tentar convosco demonstrar-vos uma sessão destas, de um MOA a consultar a mailbox que está num MTA, através do protocolo POP3. Isto é, digamos, a conversa usando o Telnet mais uma vez, porque o Telnet o que permite fazer é estabelecer uma conexão TCP entre duas entidades comunicantes, neste caso o cliente POP3, o MOA e o MTA, em POP3, utilizando o porto 110. Eu, por omissão, utilizo o porto 23, o Telnet, e se eu puser à frente o número do porto, ele vai me permitir estabelecer uma conexão com o porto 110 no servidor que está do outro lado.
E, portanto, aqui dá-se o estabelecimento da conexão TCP, usando o protocolo Freeway Handshake. Depois o utilizador identifica-se, olha, eu sou o utilizador UBUser, com este comando, user UBUser, ok? E depois ele pede a password, eu ponho a password em clear text, UBP ou UBPassWD, e ele aceita as credenciais, validou as credenciais, e depois tenho os comandos de list para me listar o conjunto de e-mails que estão na minha caixa de correio. Neste caso tenho aqui 2 apenas. Depois, se eu escrever mal os comandos, ele diz que as mensagens estão erradas. E a seguir vem a leitura do e-mail que foi etiquetado com o número 1, é isto. Isto, de facto, já foi em dezembro de 2007, mas espero vos mostrar que isto é tão válido como na altura, já há 14 anos atrás. Depois vem o corpo da mensagem, aqui é o que for, isto é um exemplo. E depois, se eu quiser apagar a mensagem no servidor, faço del, diz OK, delete e depois quit. Isto é a interação com o servidor de correio eletrónico, consultando os clientes e consultando as mensagens que estão na minha caixa de correio, usando o protocolo POP3. Bom, e agora vou tentar explicar-vos primeiro o contexto. Eu criei aqui uma máquina, deixem-me ver se vos mostro isto rapidamente, uma máquina em VirtualBox, provavelmente já conhecem este conceito de virtualização. Por exemplo, sempre que tenho que fazer alguma coisa em Windows 10, tenho que ligar esta máquina virtual. Mas pronto, para o que nos interessa aqui, criei aqui uma máquina virtual Linux com a versão Ubuntu Server 20.04, que está já em execução, que é esta caixa preta que está aqui. Isto é Linux. Okay? Isto é Linux. Quando esta máquina arrancou, esta máquina obteve um IP atribuído de forma dinâmica por DHCP junto do AP que eu tenho aqui no meu gabinete, okay? Que é o meu AP privado, digamos, e a esta máquina, portanto, vocês estão a ver aí com fundo preto, foi atribuído um IP que eu agora vou tentar descobrir com o comando ifconfig. O número da interface, eu já apontei aqui, que isto anda sempre a mudar de nomes, ENP 0 S3. Okay. Portanto, esta máquina virtual, nesta rede local, okay, foi-lhe atribuído o endereço IP versão 4, 192.168.0.102. Okay? Este número é importante. Este é o 0.102. Quer dizer, é importante para mim, para vocês não terem o mesmo recurso. Instalei nesta máquina uma série de serviços, nomeadamente o serviço, um MTA e o POP3. O que eu escolhi foi o Postfix, que é um servidor de correio eletrónico open source muito comum, que vai ficar à escuta no porto 110. E para o POP3 escolhi o componente de software também open source, acho que é o Dovecot, que também está à escuta no porto 110. Se eu tiver algumas dúvidas, faço o FW, que isto é a firewall desta máquina. Acho que é assim. Isto. Portanto, tenho a componente Apache, que é o servidor HTTP, que eu vou falar nisso na segunda parte da aula. Tenho o Dovecot POP3,
e depois há a versão Secure POP3 também, mas que eu não vou usar. E tenho o SMTP Postfix, que também é muito conhecido. Há muitas soluções de correio eletrónico na net, são mais do que muitas, e portanto foi aquilo que eu achei mais simples de instalar e foi aquilo que eu configurei. Portanto, esta máquina vai aceitar pedidos HTTP no servidor web e vai aceitar pedidos SMTP e pedidos POP3. Pronto, isto é a máquina que tem o IP 192.168.0.102. Agora, nesta zona aqui, vou-vos mostrar. Portanto, isto é a minha máquina Mac local. Okay? Isto é uma consola. Eu recordo-vos que o macOS é baseado em Unix, né? Portanto, e vou tentar, aliás, já tenho aqui. Esta máquina foi-lhe atribuído o IP, portanto, por DHCP 192.168.0.101, com a máscara 255.255.255.0. Portanto, o broadcast é este. Okay? Portanto, a primeira coisa que vou fazer é verificar se há conectividade entre as duas. Portanto, a minha virtual e a minha máquina host, que é a máquina Mac. Né? Agora vou fazer um ping para 192.168.0.102. Portanto, o host é o 101, a outra é o 102, para ver se há conectividade. Okay. Portanto, são duas máquinas, acabam por ser duas máquinas distintas a correr no mesmo hardware. Okay. Portanto, tenho conectividade. E agora também tenho instalado deste lado, deu para ver, tenho aqui o OpenSSH. O SSH é o protocolo Secure Shell, okay? Ou seja, o Telnet tem o problema de aquilo que anda na rede é clear text, portanto sem qualquer segurança, não é? O SSH é o equivalente ao Telnet, mas com segurança. O SSH está à escuta no porto 22 e, portanto, o que eu vou fazer agora é ligar-me do lado esquerdo do vosso ecrã. Vou-me ligar via SSH Secure Shell, okay? Com login. Eu aqui nesta máquina a preto tenho dois utilizadores, é o F Francisco e é o Frank. São dois utilizadores que é para poder mandar mensagens de um para o outro. Né? Portanto, o SSH, vou-me ligar aqui com esta conta, Frank, arroba, na máquina 192.168.1. Ora, esta é 102, sim. Espero que a coisa resulte. 192.168.1.102, está quieto. Acho que é assim. Não. É zero aqui, pois claro. Ok, pede-me o password agora. E esta lentidão é naturalmente esta máquina que já começa a queixar-se. E portanto agora, a primeira coisa que eu vou tentar convosco é enviar um e-mail a partir do SMTP. Portanto, vou fazer daqui um telnet para o 192.168.0.102 e isto é no porto 25. Acho que é assim, 25. O SMTP é 25, o POP é que é 110. 25. Portanto, cá está. É o postfix, ok? Estou ligado e agora vou tentar enviar um e-mail. Portanto, a sintaxe é mail from. Isto sintaticamente é muito exigente.
Os comandos não são case sensitive, portanto posso escrever em maiúsculas ou minúsculas. Mail from. Disse-vos há pouco que ele não faz a validação do remetente, de facto não faz. Eu podia agora escrever batatas@rci.com e ele aceitava, mas pronto, aqui quero um e-mail com sentido. Vou mandar um e-mail do F. Francisco, que é uma conta que existe, no domínio que eu criei aqui especificamente para este exercício, rci.com, okay? E ele responde ok. Agora, o destinatário, recipient to, dois pontos, portanto vou mandar do F. Francisco para rci.com. E isto ele valida. O SMTP vai validar isto. Se eu aqui pusesse uma conta que não existisse, ele não aceitava. Portanto, ele aceitou perfeitamente. Agora, vou dizer o comando data, okay, que é o corpo da mensagem. Agora, o que ele me diz é, olha, acaba a tua mensagem com uma linha que tenha apenas um ponto. Então, aqui podia pôr assunto, subject, dois pontos, envio de e-mail por SMTP, envio, falta ali, opa, pois isto tem este problema. Isto não é propriamente um editor de texto, ora, envio de e-mail, e-mail por SMTP. Pronto, agora podia escrever blá blá, qualquer coisa. E quando é que a mensagem termina? Quando eu, numa linha, puser um pontinho. Que é o que dizia há bocado aqui. Vamos ver se assim é. Portanto, carreiras return line feed, tá? E agora um ponto, e agora um carreiras return line feed, que é o equivalente a digitar isto. Pronto, e a mensagem foi enviada. E agora abandono a sessão SMTP. Pronto. Agora, para não ser na mesma máquina, até pode ser. Até pode ser. Vou fazer o telnet agora para o Porto 110. Vou usar o POP 3. Portanto, cá está. Eu, portanto, tenho como servidor POP 3 o Dovecot. Então, ele aqui, que comandos é que ele espera? Aqui requer autenticação. Vou dizer assim, olha, eu mandei o e-mail para quem? Foi para o frank.rci.com. Vou escrever user. Agora vou usar letras maiúsculas. User Frank. Sim, ele aceita. Agora vou dizer a password é muito sugestiva. Estou, como dizemos normalmente, logado, quer dizer, as credenciais foram aceites, o POP3 faz a autenticação, não é? E agora vou mandar listar os e-mails que estão na minha caixa de correio. Tenho uma mensagem que é numerada com 1 e agora vou obter o conteúdo da mensagem, que é o comando retrieve, seguido do número da mensagem, que é 1. E isto foi aquilo que eu escrevi. Vocês podem confirmar. Envio de e-mail do assunto, envio de e-mail. From. Epá, ninguém sabe onde é que isto veio ou não. Eu podia ter, de facto, dito que supostamente quem mandou isto é o supostamente, porque eu aqui podia ter posto o maneldaschovos@rci.com e não aceitava. E, portanto, isto é, digamos, o conteúdo da mensagem. E agora posso, se quiser, sim, posso, se quiser, apagar com del
esta mensagem. E ele marca como eliminado. Okay? Se agora fizer um list, não tem nenhuma mensagem. Agora abandona a sessão top 3 com quit e é nesta fase que ele apaga a mensagem. Okay? Pronto. Não sei se foi possível ter uma ideia de como isto é tão simples interagir com quer um servidor de correio eletrónico por SMTP, quer um servidor de correio eletrónico por POP3. Alguma dúvida? Não, senhor, acho que não. Bom, é simples, é muito simples. Isto é sempre texto. Nós temos a ideia que isto é muito complicado? Não. Quando vos venderem a ideia que isto é complicado, não, não é. É texto. E vão ver agora no HTTP a seguir que ainda é mais simples, porque imagina, o HTTP não é nada do outro mundo. Agora, só relembra do seguinte, eu aqui tenho usado o Telnet, não é? Que é para estabelecer uma conexão TCP entre duas entidades comunicantes. De um lado vou ter o cliente do serviço de correio eletrónico, do outro lado vou ter o servidor do serviço de correio eletrónico. Okay? Para o envio de mensagens é o SMTP, para a consulta das mensagens que estão na minha caixa de correio é o POP3, ou o IMAP4, eu só vos mostrei o POP3. Okay? Depois as mensagens, reparem, é uma conexão TCP, é um canal bidirecional entre as duas entidades comunicantes. O Telnet, no início, o que faz é estabelecer a tal conexão TCP. Depois estabelecida, o canal é bidirecional, portanto, o cliente vai mandando mensagens e o servidor vai respondendo de acordo com o quê? Com o protocolo POP3, no caso, ou então SMTP, de acordo com aqueles comandos que há pouco apresentei nos diapositivos. E é tão simples quanto isto. Não é nada do outro mundo. Okay? E, portanto, eu vou manter o estado destas coisas. Eu já consegui mostrar isto. Espero que a máquina se continue a comportar melhor. Porque agora íamos para a segunda parte da aula e vou-vos apresentar o HTTP, que também é vendido como, enfim, de facto o HTTP suporta a navegação web, mas isto afinal, um servidor HTTP não é mais que um servidor de fecheiros ou de conteúdos. Então vamos lá a isso. Se isto decidir arrancar, ok, arrancou. Eu precisava de ter aqui um pouco de laser, mas precisava de... Então, sobre o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo de aplicação para sistemas de informação multimédia distribuídos, colaborativos, permite a negociação da representação de dados, é o suporte daquilo que conhecemos como Web, World Wide Web, e a versão atual é HTTP 1.1, RFC 2616, o Request for Comment. Portanto, o modelo de comunicação é um modelo cliente-servidor. Eu recordo que é normalmente o agente, neste modelo de comunicação, o agente ativo é o cliente, o servidor é o agente passivo, no sentido que o servidor nunca toma a iniciativa de enviar informação para o cliente. Só o faz quando o cliente envia um pedido para o servidor. Portanto, é um modelo de comunicação pedido-resposta. O servidor está passivamente à espera que alguém se ligue a ele e depois desse alguém, cliente, se ligar a ele não decide enviar informação nenhuma para o lado do cliente enquanto o cliente não fizer um pedido. Okay? É stateless, isto quer dizer que o servidor não mantém qualquer informação do estado associado a um pedido e uma resposta, obriga a utilização de um protocolo de transporte fiável e, portanto, mais uma vez, TCP, e no porto bem conhecido 80, normalmente, porque eu posso pôr um servidor HTTP
a escutar por mensagens e conexões TCP no porto 1340 ou outra coisa qualquer. O mais certo é que ninguém consulta as minhas páginas web naquele, porque ninguém sabe que o meu servidor HTTP está à espera de pedidos naquele porto 1300 e qualquer coisa. Portanto, os recursos da web são identificados por um URI e não um URL. Isso, o URL é uma coisa diferente. O URI, Uniform Resource Identifier. E agora vamos ver o formato das mensagens HTTP. O formato é texto, mais uma vez o texto. São linhas de texto, não tem nada que saber. E quer os pedidos HTTP, quer as respostas HTTP, têm sempre a estrutura que vem aí apresentada, que é uma linha inicial, que é designada aí por start line, okay? Uma linha inicial, depois um conjunto de cabeçalhos, e estes cabeçalhos têm uma função importante, já vamos ver alguns desses cabeçalhos, um conjunto de cabeçalhos, o número de cabeçalhos não é determinado à partida, não é? Portanto, posso ter 0 cabeçalhos, posso ter 20 cabeçalhos, 25, 26, e então teve que se arranjar uma forma de a mensagem delimitar o fim dos cabeçalhos. E a solução é tão simples como uma linha vazia que vai indicar o fim dos cabeçalhos. E depois a terceira e última parte é o corpo da mensagem HTTP, quer nos pedidos, quer nas respostas. Isto é a estrutura genérica dos pedidos HTTP e respostas HTTP. Portanto, 3 partes. Linha inicial, lista de cabeçalhos, delimitada por uma linha de texto vazia, e depois o corpo da mensagem, que pode ou não existir. Normalmente, nos pedidos, o corpo da mensagem, a maior parte das vezes não existe, e nas respostas existe, com o conteúdo que foi solicitado. Portanto, isto é a estrutura geral das mensagens HTTP, quer de request, quer de response, portanto, quer de pedidos, quer de resposta. Okay? E a estrutura disto é tão simples quanto isto. Uma linha inicial, seguida, isto é texto, seguida de uma lista de cabeçalhos, cada um dos cabeçalhos é separado do outro com uma mudança de linha, e o fim dos cabeçalhos é conseguido através de uma linha de texto vazia, sem texto nenhum. E depois aparece o corpo da mensagem. O tamanho do corpo da mensagem é variável e, sendo variável, tem que se arranjar algum mecanismo de quem recebe uma mensagem destas, seja o servidor, seja o cliente, saber onde é que acaba a mensagem. E por isso é que há aqui um cabeçalho que diz o tamanho em número de bytes do corpo da mensagem. E pronto, o problema está resolvido. Okay? Então tem aqui um exemplo real, portanto, o pedido foi feito pelo porto efêmero de origem 1408, o destino é o 80, porque é HTTP. Okay? Esta primeira linha de texto é a linha inicial, neste caso estou a pedir o recurso com este URI, está aqui, eu acho que isso já não está ativo, não é? Portanto, finalizo isto com esta sequência de caracteres, http:/1.1 e depois mudança de linha. Depois vem a lista de cabeçalhos. Aqui a lista de cabeçalhos, já vamos falar sobre alguns deles. Né? A lista de cabeçalhos, que é delimitada com uma mudança de linha, ou seja, com uma linha vazia. Isto é o pedido. A resposta segue exatamente a mesma estrutura, que fique claro, a resposta segue exatamente a mesma estrutura, tem a linha inicial, né? Já vamos ver com um pouco mais de detalhe, tem uma lista de cabeçalhos delimitados por uma linha vazia, né? E neste caso, um dos cabeçalhos que é importante é o corpo, ou melhor, o tamanho do corpo da mensagem. E neste caso, desde esta posição até ao fim, quem recebe esta mensagem de resposta HTTP deveria ler 247 bytes para extrair o corpo da mensagem do segmento TCP que está a encapsular a resposta do servidor HTTP.
Mas reparem, a estrutura das mensagens, quer de pedidos, quer de respostas, é igual. Eu volto a referir. A linha inicial, okay? Uma lista de cabeçalhos separados por mudanças de linha e finalizada com uma linha de texto vazia. Okay? E depois vem o eventual corpo da mensagem. Neste caso é um texto HTML. E este valor que está aqui, que faz parte do cabeçalho da resposta, vai me permitir saber, neste caso do lado do cliente, que será um browser, qual é o tamanho do corpo da mensagem. Portanto, desde este primeiro byte aqui até ao último, são exatamente 247 bytes. Não é? Mas a estrutura dos pedidos e das respostas é sempre o mesmo. Linha inicial, lista de cabeçalhos, cada um na sua linha de texto, finalizada com uma linha de texto vazia e depois vem o corpo da mensagem. Então agora vamos ver algumas especificidades, alguns exemplos para os pedidos. Agora estou a falar nos pedidos. Request HTTP 1.1, ok? Portanto, esta linha inicial segue uma estrutura. Aqui, em termos de nomenclatura, eu pus aqui SP para representar um espaço, a tecla de espaço, okay? Que é que tem o código ASCII 32. Portanto, a linha inicial dos pedidos HTTP começam por um método, okay? Depois um espaço, depois o URI. O URI é o identificador, o Uniform Source Identifier, okay? Tem aqui alguns exemplos em baixo, que também já se cruzaram certamente com isto. Depois do URI, outra vez um espaço e depois o texto http:/1.1, mudança de linha. Okay? Isto é o formato, a sintaxe da linha inicial. Métodos mais comuns usados nos pedidos HTTP. GET, para ler, solicitar o recurso, que é identificado pelo URI. Okay? O WHERE é outro método que é idêntico ao GET, mas apenas a resposta só vai incluir os cabeçalhos que permitem caracterizar o conteúdo solicitado e identificado pelo URI. POST, supostamente o corpo da mensagem enviada no pedido deve ficar associado subordinado ao URI. PUT, o corpo da mensagem enviada ao pedido deve constituir um novo ou uma atualização do recurso identificado pelo URI. E o DELETE. O POST e o PUT são demasiado parecidos e, portanto, tem havido pouca clareza sobre a semântica associada ao método PUT e POST no âmbito do HTTP. Alguns acham que deve ser o POST para atualizar, outros defendem que é o PUT, e agora, para agravar a discussão, há um outro método que é o patch, né, de correção, e isso ainda vem criar mais confusão. Nem todos os servidores HTTP implementam todos estes métodos. Os mais comuns é o GET e o POST. Okay? O POST para, por exemplo, submeter um formulário, o GET para consultar um recurso. Quando vocês avançarem no vosso percurso académico, vão se cruzar com uma coisa que é designada por Web Services, que são serviços baseados na web, e vão ter que voltar a falar muito nisto, nos métodos HTTP, GET, PUT, POST, DELETE, ADD, etc, etc. Portanto, isto são os métodos que devem constar da linha inicial de um pedido HTTP. A resposta, na linha inicial da resposta, vai ter uma resposta com este formato. Portanto, http:/1.1, espaço, depois estado, depois espaço e depois um texto que é o descritivo do estado, depois uma mudança de linha, depois naturalmente vem o resto.
Mas esta é a linha inicial nas respostas HTTP. Aquilo que aparece aqui, a descrição do estado, é para ser interpretado por nós, humanos, não é? Aquilo que aparece aqui neste estado é um valor numérico que é para ser interpretado pelos clientes, portanto, pelos equipamentos, não é? Pelos sistemas computacionais. Se este número aqui, o estado, a começar por 1 é uma informação apenas, se começar por 2 é porque há sucesso, o pedido foi bem recebido e foi corretamente interpretado pelo servidor e aceite. Okay? Se este número começar por 3 é porque, para que o cliente obtenha o recurso na sua totalidade, ele ainda tem que fazer algo mais. Okay? Por exemplo, hoje em dia é comum nós ligarmos-nos por HTTP e quando me ligo por HTTP, hoje em dia é praticamente o mais comum, o cliente, o browser, recebe a indicação de que aquele servidor deixou de atender a pedidos via HTTP e só passa a atender via HTTPS, que é a versão segura do HTTP. E por isso é que eu, quando digito um URL, por exemplo, www.google.pt no browser, ele encaminha-me logo por HTTPS e depois o mesmo URL. Se este número for começado por 4, é porque há um erro com origem no cliente. O pedido está mal formulado, tem erros sintáticos, ou então, por isso simplesmente, o pedido está bem estruturado, mas o pedido faz referência a um recurso que não existe no servidor. Okay? Então, este 404 not found, certamente esquece de cruzar muita vez com ele, que é um link, por exemplo, quebrado. Falamos muita vez nisto, um link quebrado. Em tempos, há uns anos atrás, havia um link para um recurso qualquer na internet, mas esse recurso desapareceu da internet. Mas eu ainda tenho a página original e agora clico lá no link e ele diz-me, o recurso já não está disponível. Vem um erro 404 not found. Ou então, um erro que tem origem no servidor, por exemplo. E vocês também vão provocar muitos destes erros. Quando tiverem a desenvolver soluções para a web, não é? Vão ter que fazer programas que correm do lado do servidor. E enquanto o programa não estiver bem desenvolvido e bem testado, vão-se cruzar muita vez com erros destes. Porque do lado do servidor, o código PHP ou outra solução qualquer, não interessa para o caso, provocou um erro interno, uma variável que não existe, a referência a uma variável que não existe, a divisão por zero, por exemplo, que é também muito comum, e então a resposta vem com a indicação de que houve um erro do lado do servidor. E agora vou-vos apresentar alguns dos cabeçalhos das mensagens, e só alguns mesmos, porque são muitos, portanto, mas vou tentar, selecionei aqui aqueles que eu considero mais importantes. Por exemplo, um dos cabeçalhos é Connection com valor close. Este cabeçalho é válido quer em pedidos, quer em respostas, e vai permitir indicar ao receptor da mensagem que a conexão TCP vai ser encerrada depois do envio daquela mensagem. Okay? É tão simples quanto isto. Depois o date, que é, digamos, a data e hora em que a mensagem foi criada. E depois um cabeçalho host que é extremamente importante e é obrigatório nos pedidos HTTP. Obrigatório. Enquanto que estes dois anteriores eram facultativos, este é obrigatório. E, portanto, é obrigatório porquê? Porque eu posso ter num único servidor o alojamento de um sítio internet para a empresa X e no mesmo servidor HTTP ter o sítio internet da empresa Y. Okay? E, portanto, universalmente, estou aqui a usar o exemplo www.empresa1.com,
que é um domínio que foi registado e que está a ser pago por esta empresa 1, ok? E o www.empresa2.com também é registado no DNS e toda a gente poderia usar universalmente, só que como estas duas empresas, a empresa 1 e a empresa 2, recorreram ao alojamento no mesmo servidor HTTP, têm o mesmo IP quando resolve o nome, não é? Portanto, se eu fizer o DNS, o NS lookup deste nome, ele devolve, olha, é este IP CAP, por exemplo. E para este nome é exatamente o mesmo IP CAP. Então, como é que os pedidos que vão para aquele IP, reparem que eu recordo que a camada protocolar TCP/IP só sabe de IPs, não sabe de nomes, não é? Os nomes é DNS. Como é que o servidor, quando recebe um pedido, sabe se aquele pedido diz respeito ao sítio da empresa 1 ou ao sítio da empresa 2? Sabe, porque é obrigatório que este www.empresa1.com estivesse neste cabeçalho host. E, portanto, o servidor HTTP, quando recebe um pedido HTTP, vai olhar para o campo obrigatório host, vê aquilo que está à frente e, se for www.empresa1.com, vai para o sítio da empresa 1. Se o valor do cabeçalho host for www.empresa2.com, iria para as páginas que correspondem ao sítio internet da empresa 2. E por isso é que é possível ter no mesmo servidor HTTP, que tem um único IP, ter o alojamento de mais do que um sítio internet de empresas diferentes. Okay? Alguma dúvida? Não? Mais alguns exemplos. Por exemplo, neste caso, que é User Agent, que é válido em pedidos HTTP e permite indicar ao servidor as características do cliente. Isto é importante. Porquê? Porque eu posso ter programado um sítio internet que, em função da natureza do cliente, ele produz uma resposta ou outra. Um exemplo. Se eu no meu smartphone consultar o sítio internet X, o meu smartphone, o meu browser no meu smartphone, vai dizer ao servidor HTTP que está do outro lado, olha, eu tenho estas características. E então o servidor do outro lado, olhando para este campo User Agent, identifica como sendo um browser que está no smartphone, que tem limitações de área de ecrã, etc, etc. Então, pode, não quer dizer que é sempre assim, pode o servidor HTTP do outro lado, em função da natureza de um cliente desktop, por exemplo, versus smartphone, gerar a resposta adaptada ao dispositivo final. Se interagissem comigo, pá, eu agradecia. Se isto não for de interesse para vocês, eu posso passar rapidamente por estes cabeçalhos. Não, se não é preciso. Eu vou perceber. Pronto. Mas de vez em quando, se calhar já nos perguntamos, não é? Porque é que eu, a partir do meu browser do smartphone, consulto um sítio X, o mesmo sítio X, e o layout vem de uma forma, não é? E quando vou para um desktop, vem de outra. Porquê? Porque o servidor está preparado para interpretar o cabeçalho User Agent e é capaz de saber que o cliente que está a fazer este pedido é um smartphone, tem determinadas limitações, versus um pedido que tem origem num browser que está a correr num desktop, que tem outras características. Portanto, é assim. Eu pensei que isso fosse da parte do browser, que o browser, quando recebesse a página, é que formatava dependendo se Não, fosse. quer dizer, também é possível, Sim. também é verdade, mas se fôssemos por essa solução, eu tinha que configurar os browsers todos, não é? E eles são milhares deles, não é? Enfim, cada Android traz
não é? Tens Firefox, tens múltiplos browsers e, portanto, terias de te preocupar com o lado do cliente. Assim, Pois, nesta arquitetura, só te preocupas do lado do servidor. Se o servidor tiver capacidade de dizer assim, olha, aquilo é um Android, o Android com estas características, então, produz o conteúdo adaptado àquelas características. faz sentido. Percebe? Enfim, isto há quem discorde de mim, eu também não me importo disso, estou à vontade. Mas eu julgo que é mais fácil fazer isto no servidor, porque é o único sítio onde eu faço isso, do que do lado do cliente. Mas ainda assim é possível de um lado ou do outro. Quando terminarem o vosso percurso aqui, vão certamente ter a capacidade crítica de dizerem não, esta solução é melhor do que aquela, e o professor Francisco no primeiro ano só me vendeu BS, né? Bullshit. Pronto, mas pelo menos ficam com essa informação. Só uma questão. Por exemplo, já aconteceu vezes em que, por exemplo, estamos no smartphone e o site vem como se estivéssemos no desktop. Isso deve-se aqui à má configuração do server. Epá, não lhe posso responder, não é? Pode ser que o cliente esteja sido configurado para não mandar informação nos pedidos HTTP, ou então, repare, ele até manda, só que do outro lado, o servidor até recebe a informação do agente, vamos chamar-lhe o agente X, só que ele não está, ele do lado do servidor, ele não está preparado para responder, ainda preparado para responder, olha, às características do cliente X. Sim, isso é possível, não é? O problema desta segunda solução é que do lado do servidor eu tenho que manter a capacidade de resposta à multiplicidade de plataformas de sistemas operativos para smartphones e de browsers para smartphones. E, portanto, se eu tenho Android, iPhones, enfim, e todas as marcas, e depois cada um deles tem o seu browser, eu do lado do servidor tenho que mandar sempre a preocupar, agora surgiu uma nova versão do Android não sei das quantas, que informação é que ele manda nos pedidos HTTP, que é para eu saber que é aquele agente com aquelas características. Obriga-me a um trabalho de manutenção muito árduo. E provavelmente as coisas mais recentes ainda não foram implementadas do lado do servidor. Não é? Ok. Na crista da onda, em termos de tecnologia, Ok. pode ser isso, mas pode. Pode apenas. Certo, obrigado. Ok, depois o accept, o asterisco barra asterisco é o que mais acontece. Basicamente o cliente diz, eu aceito tudo. Manda-me qualquer coisa que eu aceito tudo. Depois aquele accept language, .pt, o cliente, normalmente é o cliente que diz assim ao servidor, olha, se me puderes fornecer este conteúdo, mas em língua portuguesa, tanto melhor. Se não puderes, ok, tudo bem. E mais uma vez ao servidor e a configuração do servidor que vai ver se tem ou não capacidade de adaptar a resposta ao conteúdo que é solicitado. Mais alguns exemplos, a informação que vem do lado do servidor, qual é o servidor que está do outro lado, indica o software HTTP responsável pela construção da resposta, o content type, que eu já fiz referência a ele quando é HTML, o tamanho, este é o tamanho, não é? Ou seja, este é o tamanho do corpo da mensagem, okay? E depois se eventualmente o corpo da mensagem foi sujeito a um processo de compressão ou não, e depois a informação da última modificação, enfim, isto é apenas alguns. E agora aqui há algumas interações, exemplos de interações, a mensagem HTTP e a resposta que está aqui a vermelho, por exemplo, 247 bytes é o número de bytes que vão desde este primeiro caractere menor até este último caractere maior. Ok, mais alguns exemplos, isto no caso é uma consulta de uma simples página HTML. Este endereço acho que já não existe, portanto não tenho que me preocupar com isso. Já não levou algum tempo. Depois, isto acho que tem interesse para vocês. Para já não, mas quando tiverem a programar aplicações para a web. Tipicamente,
quando eu crio formulários para recolher informação do lado das pessoas, né? Quando preenchem formulários. Há basicamente duas formas de fazer isto. Ou os dados do formulário vão na própria URL, que é o caso aqui, isto é o método GET, ok? E, portanto, o que chega ao outro lado é isto tudo e o servidor HTTP vai conseguir extrair estes pares de nomes de variáveis e respectivos valores. Isso é um formulário configurado com o método GET, ok? Ou então, a segunda alternativa, que é cada vez mais usada, é o método POST, que é o mesmo formulário, sim, mas este par de variável valor vão no corpo da mensagem, em vez de irem no URI, vão no corpo da mensagem. E, portanto, é mais seguro, inclusivamente, porque na versão GET, se, por exemplo, aqui for um BI, ou um NIF, ou um NIB, não é? O número de identificação bancária, isto põe problemas de segurança, não é? Se por acaso for no corpo da mensagem, bom, já tem que ter mais alguma capacidade de processamento e interpretação daquilo que está no corpo da mensagem. E são os dois métodos para a recolha de valores via formulários. Isto é ASP, Active Server Pages, isto não tem Windows. Agora faço mais em PHP quando preciso, mas pronto, isto é o exemplo na altura que reproduzi aqui. E pronto, e agora queria tentar, vou voltar a dizer tentar, estabelecer um diálogo a partir deste meu Mac, não é? Com o servidor HTTP que está deste lado aqui, nesta caixa preta. Só para vos mostrar, o servidor HTTP está a correr, não é? Está ali Apache Full, está a dizer, eu estou a usar o servidor Apache, que é o mais comum também em sistemas Unix-based, e criei aqui o domínio RCI, pronto, essa parte vão ter que saber fazer, mas vou-vos mostrar o que é uma página HTML. Eu vou usar um editor de texto, que é o index.nano HTML. Isto é uma página HTML. HTML não é a mesma coisa que HTTP, fique claro. HTML é uma linguagem de marcação. Okay? Eu vou-vos mostrar num browser. Vou-vos mostrar num browser como é que o meu browser interpreta aquele conteúdo que eu vos mostrei ali há pouco. Ora, aqui é 192.168.0.102, acho que foi. Sim, pronto. Isto é o que está escrito sob a forma de HTML num fecheiro que se chama index.html, que é este conteúdo que está do vosso lado direito. Bom, isto é uma linguagem de marcação, começa por HTML, início, barra HTML ao fim, depois o cabeçalho, aqui aparece o título, bem-vindo a rci@stgv, depois o corpo, que é o texto bem-vindo a rci@stgv, exclamação, escrito com o formato de H1, umas letras assim um bocadinho maiores, né? Depois aqui escrito com o header 2, um bocadinho mais pequeno, this is the first page, okay? E depois até pus aqui um link, okay? Um link, quando se eu vier aqui ao meu browser, clico aqui, clico here, e ele passa-me para a segunda página. E se eu voltar a carregar aqui, volto para a primeira página. Isto é a navegação web. E o conteúdo é isto, é o que está deste lado, não é mais nada, não tem... Claro, o HTML5 particularmente tem muito mais que se liga, mas é só para perceberem que normalmente a resposta contém um conjunto de caracteres
um conteúdo em HTML, que depois é interpretado pelo browser por forma as coisas aparecerem ou com cores ou com texto mais escuro, mais títulos grandes, títulos pequenos, enfim. Okay? Mas reparem, o texto que toda a gente vai receber é isto. E depois o browser vai interpretar este HTML e quando for H1 ele utiliza aqui uma determinada fonte, um determinado tamanho e escreve desta forma. Mas aquilo que este browser recebeu é estritamente aquilo que está aqui deste lado. Nada mais. Já agora mostro-vos, Ctrl+X, mostro-vos um segundo fecheiro, que é o index2.html, que é o da segunda página. Pronto. Isto aqui é, este clique, isto é a forma como se põe um link para outra página. É tão simples quanto isto. Como veem, o servidor HTTP não é mais que um servidor de fecheiros, de conteúdos. Normalmente esses fecheiros têm HTML, mas podem ter outra coisa qualquer. Ok, então agora tenho aqui um conjunto de pequenos exemplos para partilhar convosco. Ora, onde é que eles estão? Deixem-me cá recuperá-los. Aqui. Mensagem do HTTP. Está a ficar mesmo lento, mas pronto. Então, aqui vou estabelecer uma conexão TCP usando o correndo ao telnet para o 192.168.0, é 0, é assim, ponto 102, que é a minha máquina servidora, e agora no porto 80, que é o porto HTTP. Vamos, se calhar, para vermos melhor isto, vou fazer aqui um clear. Sim, vou baixar aqui um bocadinho a janela. Agora sim, vou fazer o telnet para 192.168.0.102, que é a máquina Ubuntu, né? No porto 80. Ai, já estou ligado, estou sim senhor. E portanto, reparem, a conexão aconteceu e agora aquilo que o servidor está à espera é que o cliente mande pedidos HTTP sob a forma de texto. E eu já aqui tenho alguns exemplos, que é mais fácil. E portanto, vou mandar esta mensagem HTTP. Linha inicial, get, né? Espaço, cuidado aqui com o espaço, tem que ter espaço. O identificador do recurso e terminar isto com HTTP 1/1.1. Enter. Lista de cabeçalhos, accept, o host é obrigatório e o connection close. Sim, vou deixar o connection close. Quer dizer que ele já acabou porque estou a demorar imenso tempo. Mas vou copiar já a mensagem com uma linha vazia. Deixa-me cá por isto. Uma linha vazia que é para delimitar a lista de cabeçalhos. Comando C. Agora vou tentar não demorar tanto tempo e agora fechei aqui e faço colar. Pronto. Isto foi aquilo que ele enviou, o GET. Né? Até aqui foi a minha mensagem HTTP de pedido e aqui está a resposta. 200 ok, quer dizer que o recurso existe, o pedido foi bem estruturado. Depois lista de cabeçalhos delimitada por uma linha vazia, cá está a linha vazia, okay? Cá está a linha vazia, e depois este cabeçalho aqui, content length, permite-me saber quantos bytes é que isto ocupa, 234, desde aqui até ali. Okay? E pronto, isto é o conteúdo que eu vos mostrei há pouco. E porque eu mandei como no meu pedido o connection close, o servidor o que fez foi encerrar a conexão TCP logo a seguir. Não é?
Setor, Diga. o que isso está a fazer está a mostrar o código da tal página que o senhor mostrou há pouco, certo? Não é o código, quer dizer, ok. Está a mostrar o conteúdo de um fecheiro de texto. Isto para ele é texto. Agora, Ok. o browser interpreta isto como sendo HTML. Repare que a resposta diz assim: Content Type, Uhum. text em linguagem de marcação HTML. E, portanto, o browser vai processar isto, não é? E Sim. vai apresentá-lo de que forma? Onde é que estás? Onde é que está a minha janelinha? Já perdi, provavelmente. Estou a pedir muito ao meu equipamento. 192.168.0.102, né? 102. Portanto, repare, isto é a representação feita por este browser daquele conteúdo que vimos há pouco. Certo. Ok. É só isto. Não é nada do outro mundo. Então, se o senhor aí na mensagem, se em vez de mandar o index, mandasse o index 2 e a. Qual é o exemplo que vem a seguir? Pode ser? Ok, ok. Ok. Bom, agora, o segundo exemplo que eu vos queria dar era o seguinte: era na mesma conexão TCP fazer dois pedidos. Okay? Porque neste caso o que eu fiz foi fazer um pedido e identifiquei que quero encerrar a conexão. E ele encerrou, como puderam ver, não é? E agora vou fazer dois pedidos HTTP na mesma conexão TCP, que é esta mensagem que está aqui, que pede o index.html, e logo a seguir o get do index2.html, na mesma conexão TCP. E depois de fazer este segundo pedido, então encerra, está bem? Então vou voltar a fazer aqui um clear e vou recuperar o meu comando de telnet e agora vou rapidamente, antes que ele se chateie, vou chegar aqui e vou mandar isto, dois pedidos de uma só vez. Comando C, comando B. E portanto as mensagens estão aqui. Os dois pedidos foram feitos na mesma conexão. Isto foi a pedir o index, isto foi a pedir o index 2, e depois eu respondo relativamente ao index.html, okay? Está aqui o conteúdo, já vos mostrei há pouco, certo? E depois vem a resposta ao segundo pedido, com indicação de sim senhor, que o recurso existe, e vem a segunda página aqui, está bem? Portanto, não é uma conexão, um pedido, não. Uma conexão, posso fazer múltiplos pedidos. Agora eu vou pedir um recurso que não existe, está bem? Que é para ver aqueles números clear, 80, vou pedir um recurso que não existe, que é o caso do get index 3, que não existe. Setor, Diga. o setor aí usa o port 80 no telnet porque é em HTTP. Sim. Se fosse HTTPS era o 443. Ok. Mas pronto, isto é a minha mensagem, o meu pedido está aqui, não é? E depois vem a resposta, linha inicial, 404 not found. O not found é para nós humanos, o 404 é para o browser. E a resposta vem dizer: the requested URL was not found on this server. Que é a mesma coisa que eu obtenho se for aqui ao browser e pedir aqui o barra index 3.html. HTML. Ok? Mesma coisa. Tenho mais alguns exemplos para vos mostrar. Este era o terceiro. Vou inventar aqui um método XPTO, que nem sequer existe, não é? E a resposta deve ser esta. Portanto, vou copiar esta mensagem. O método é XPTO,
Reparem que isto estruturalmente está bem formatado, só que o método XPTO não existe. Vou copiar isto. Não é isto. Agora Command C, vou estabelecer a conexão. Aliás, primeiro vou fazer o clear. Agora vou fazer a conexão. E agora vou fazer o paste. Pronto. O que é que eu estava a pedir aqui? Index 3, não era este. Este é o antigo. Este. Não sei. Pronto, cá está o método 501 a dizer que, olha, o método XPTO não existe. E até diz mais. Os métodos que eu reconheço é o get, post, options e o add. Nem sequer o put, este é reconhecido. Finalmente, porque já estamos mesmo no limite, vou formatar mal o meu pedido. O index 2 existe. O index 2 existe. Mas fiz... Esqueci-me de pôr aqui um espaço. Estão a ver? Aqui. Está ali um espaço. E ele diz, olha, desculpa, mas eu não consegui interpretar o teu pedido. Então, mensagem 400 bad requests. Your browser sent a request at your browser. Isto não é o browser, não é? Sent a request at this server to not understand. Porque estava mal formatado, não é? Falta ali um espaço. Se eu puser um espaço, já dá. Vamos ver. Só para acabar. Comando C, voltar a ligar. Comando V. E ele dá o conteúdo do index 2.html. Portanto, isto é só para demonstrar que a presença de um espaço, apesar de um espaço ser associado a nada, tem a sua importância. E pronto, está na hora. Não sei se tem alguma questão a colocar sobre o HTTP, tenho naturalmente muitas, mas também não... Normalmente vende-se a ideia que o HTTP é isto e aquilo, não, é texto. As mensagens são de texto e, portanto, eu posso interpretar isso, posso criar as minhas mensagens, posso fazer 30 por uma linha. E, tipicamente, aquilo que faz um servidor HTTP é disponibilizar ficheiros. Portanto, aquilo é mais um servidor de ficheiros do que propriamente o servidor HTTP. Pronto. Mas vendemos normalmente as coisas como sendo complicadas e não, isto é texto. Reparem que a lista de cabeçalhos é variável e é delimitada por uma linha vazia, uma linha de texto vazia. Quer dizer, mais simples do que isto não há. E, portanto, às vezes vendem-nos a ideia que isto é complicado. Não é nada complicado, é muito simples. Espero que vocês tenham ficado com a percepção disso agora com estes exemplos. Pronto, se quiserem fazer estes testes, criem uma máquina virtual em Ubuntu, depois instalem os vários serviços que são necessários para estes testes. Bom, relembro, mini teste 2 a 8. Okay? Ainda não sei o que é que vou fazer das 10h30 até às 11h30, ainda não sei, mas claro, vamos tirar dúvidas. Uma pergunta sobre subnetting baseado em VLSM, uma pergunta sobre encaminhamento baseado em rotas estáticas e depois 2 a 3 perguntas sobre camada de transporte, TCP, UDP e camadas e protocolos de aplicação. Sugiro com veemência que recordem
o protocolo de estabelecimento de uma conexão TCP, que é o protocolo Three-Way Handshake. E pronto, se não tiverem dúvidas, dou para encerrar a sessão. Até à próxima. Tchau, Setor. Até daqui a uma semana. Até à próxima. Adeus.